Olá, senhoras e senhores, tudo que há entre eles, incluindo cachorros cósmicos. Eu sou o Piank e sejam bem-vindos ao 8º capítulo de T20 Caça-Vecna. E um capítulo que vai voltar um pouco no tempo para explicar outras, no plural, visões da história que foi contada em alguns dos últimos capítulos, do último arco e nesse primeiro capítulo desse terceiro arco, que foi o último que vocês viram. Um outro ponto de vista pela primeira vez. E bom, espero que estejam preparados para esse retorno de alguns personagens. Lembrem que as músicas estão na descrição. Tem cena pós-créditos, créditos novos, abertura nova, trilha nova. Vamos pro 8º capítulo. Está chegando. Vecna está chegando. Vecna está comandando a equipe. Vecna sempre esteve esperando. Bom, nós começamos essa história com o primeiro a ser revelado do grupo, Randus. Retornamos um pouco no tempo, pra quando o circo pegou fogo. Antes, até, quando Randus escapou pelo portal. Randus fugiu pelo portal e começou a derreter fora do próprio mundo. Randus pulou no primeiro portal que viu. O que mais achou diferente? A porta de número 12. Ao entrar na porta de número 12, Randus se viu num cenário de guerra. Tudo sendo destruído, explodido, dragões voando, pessoas se enfrentando, muita morte, muito sangue, muita destruição. Tudo isso levou Randus a um estado de completo susto. O medo é óbvio. Não é todo dia que se vê o mundo acabando na sua frente. Randus correu e se escondeu. Inclusive, não foi rolado teste de furtividade. Era um esconderijo fácil, por um motivo que a gente vai descobrir depois. Enquanto ele estava correndo, ele se escondeu atrás de uma parede. E é aqui que a gente para e volta para outro flashback. No outro flashback, Putrezit acaba de fugir com o irmão de Ciudad da outra porta. E ele também entra na porta que ele acha mais diferente entre todas, a porta de número 12. Ao entrar na porta de número 12, ele se observa também nesse mesmo cenário de guerra. E também começa a correr. Ele pensa em se esconder atrás de uma parede, mas ele decide se esconder em outro local. Ele se esconde... Ele corre até um ponto onde ele conseguiria se esconder atrás de uma árvore. Mas o irmão do Ciudad se desfaz em pó. O sino foi destruído.
Enquanto isso, caído atrás da pedra, Randus tá definitivamente assustado. Quando vem um homem na direção dele, arremessa um cadáver do lado dele, o homem vem na direção dele. Mas o homem ignora ele, pega o cadáver e continua esmurrando. Eles não conseguem ver ele, eles não conseguem tocar ele. Ele tenta tocar ao redor, algumas pessoas, todas atravessam. Todas as pessoas aí já morreram há tanto tempo que ficaram ligadas a esse local, a esse reino esquecido, que foram verdadeiramente esquecidos de uma vez por todas. E em paralelo, o Trezit vê aquilo assustado e cai de trás da parede de pedra próxima dele. E os dois se encontram, os dois assustados, os dois completamente chocados com o que acabou de acontecer com os dois. Eles se observam, eles conversam, uma conversa semelhante a que eu falei pra vocês no arco passado, porém dessa vez a conversa é um pouco diferente. Houve não diria um retcon, mas é o próximo de um retcon que apagou da existência da conversa anterior e basicamente reescreveu o que aconteceu. E apenas conversaram sobre o que acabou de acontecer e que eles não estão entendendo nada. A explicação de que eles são intangíveis ali com as pessoas daquele mundo, mas não há papo sobre Vecna. Eles não conversam sobre o Vecna em si. Então, se corta para outro local. Ash e Profeta. Os dois acabam de sair do local onde aconteceu a dança das cadeiras. E onde eles descobriram quem era o outro. E ao mesmo tempo o Ash descobriu quem era ele. Ash, ou Kadeshu, ou Hatashu chegam no local de origem deles. Eles estão nos esgotos. Eles ouvem por cima alguma coisa passando, voando e som de explosão. É um dragão. Eles continuam por esses esgotos à procura de onde morreu o corpo antigo do Ash e onde ele trocou de corpo com o rato que viria a se tornar Hatashu. Ou seja, eles vão caminhando por esses esgotos à procura dele, desses ratos. Eles passam por um grupo de cobras, ratos, baratas. Esse lugar é bastante infestado de criaturas pestilentas. Eles vão andando e eles eventualmente acham nesse esgoto o corpo original do Ash. O Ash olha para a versão original dele, a versão dele olha para ele, eles entram em conflito mental, eles trocam de corpo e o Ash deixa o antigo ele para morrer. E na hora que eles vão se teleportar para fora, o fogo começa a vir de trás deles. E o Profeta fica desesperado, não consegue conjurar o teleporte e eles começam a ser obrigados a correr. Porque, um detalhe importante, o Profeta consegue se teleportar. Ele vai usar muitas vezes esse poder, ainda nesse capítulo, e provavelmente nos outros ele também vai usar. Eu não sei porque a gente ainda não jogou os outros capítulos, mas depois a gente vai continuar usando muito esse poder de se teletransportar. Ele se teletransporta, ele tenta se teletransportar, eles continuam correndo pra longe desse ser, e então, logo ao sair desse esgoto e fugir dessas chamas, eles se encontram com duas pessoas paradas atrás de um bloco de pedras únicas que parecem não estar no meio dessa guerra. O Trezit e Randus. E quando os quatro se olham entre si, percebem que eles conseguem olhar uns aos outros. Eles percebem que eles não são simplesmente NPCs parados ali. Eles não são pessoas repetindo as memórias dos reinos esquecidos, daquele reino esquecido. E rola um pequeno diálogo, né? Deles conversando entre si e definindo o que tá acontecendo ali, entendendo o que tá acontecendo, entendendo o que tá rolando. E o Profeta sabe que ele pode levar duas pessoas com ele para um teste que o Vecna talvez precise de pessoas para a equipe dele. Ele tá precisando de uma equipe meio descartável, meio esquadrão suicida, que assim de fazer qualquer merda, pra se livrar de algumas pessoas e alguns objetos e trazer algumas coisas pra ele que ele não quer botar em alto escalão, não quer que o alto escalão se arrisque ou acha que eles podem se corromper com esse poder. Ele precisa mandar pessoas mais fracas. Então ele precisa organizar esse esquadrão, mas também não com pessoas muito baixas, senão elas morreriam por esses desafios.
e vão médio. E os dois se encaixam, o Trezit e o Randus. Ele faz 3 perguntas e o resultado final é que o Randus, mesmo sendo mais fraco, é o mais apto. É a pessoa que se encaixa no perfil que o Vecna desejava. Ele então pega o Randus, Ash e o próprio Profeta, e eles se teletransportam. Mas antes deles sumirem de uma vez, o Randus tenta confortar o Putrezit, que já falado um pouco da história dele pra ele. Mas o Putrezit vê novamente uma pessoa com que poderia representar uma salvação pra ele, sumindo e se desfazendo. E nós cortamos pra outra perspectiva. A perspectiva é de Yuki, enviada até um local que ela tinha já preparado para pegar o obelisco pelo Vecna. Ela chega e ela observa uma cena devastadora. A vila que ela tinha deixado para cuidar do obelisco, destruída. O castelo que ela tinha deixado para proteger o obelisco, destruído. Uma cena de um verdadeiro massacre. Diversos corpos espalhados. Uma cratera enorme no chão de um local. Ela vê vários corpos embaixo do castelo, dentro do castelo, sendo partes devoradas dentro do castelo. Ela acha pessoas destruídas, velhas, destruídas, completamente envelhecidas, não dá nem pra reconhecer. E 2 pessoas que ela consegue tirar alguma informação, mesmo já estando também muito deterioradas. Uma pessoa praticamente intacta, quase não devorada. Um Tiflin. Um Tiflin, um ser relativamente comum. Pele vermelha, simples. E também uma jardineira, completamente espedaçada, mas uma jardineira ela consegue reconhecer. Esses personagens são o Luiz e agora eu esqueci o nome dela, mas ela é a prima do Nilo. E os 2 mortos. Mas na frente algo que chama mais a atenção dela. 3 vampiros, que ela não lembra de ter colocado vampiros ali. E esses mortos com recados. 13 cabeças. 2 deles limpos. E um deles, Ciudad, completamente despedaçado. Parece ter sido torturado antes de morrer pra dizer alguma informação ou algo semelhante. E também sem cabeça. Todos com uma mensagem que parece ofender eles. Chamando a Ciudad de burra, chamando o Scribsclave de fraco e chamando o Ciudad de burguês de merda. Todos eles com um fim ligado ao que essa pessoa julgava ser o maior pecado deles. Aí o que vê isso, percebe que o obelisco também parece ter sido explodido por uma força mágica e foge. Ela teleporta no mesmo local onde o Profeta se teleportou. Após chegar no castelo, eles observam um castelo vazio, muito mais abandonado do que antes. Eles lembram da época de glória desse castelo, mas agora ele parece estar destruído, tudo parece estar mais escuro do que antes. E no meio dessa escuridão, o Randus avista alguém. Uma maldição que acompanha ele, ou uma bênção, depende do ponto de vista. Ele observa Dark Randus aparecendo para ele, uma versão obscurecida do próprio Randus. Ele caminha até o Dark Randus, troca algumas palavras com ele, conversa bem pouco com ele, enquanto os outros apenas observam ele falando com nada, e o que até chega a ficar preocupada com ele, mesmo logo após ter conhecido ele. Depois dessa pequena conversa, enquanto os outros se apresentavam já, eles terminam de apresentar Randus e Yuki, irmã do Profeta, que por sua vez recrutou essas novas pessoas. Então, o trono onde sentava Vecna, enquanto ele era uma figura material, surge das sombras do próprio local Barone. Barone, o homem que antes residia nas sombras e agora aparece, é o maior rival dentro da própria companhia, dá pra dizer, dos outros 2,
da Yuki e do Profeta. Todos os três são aprendizes diretos do Vecna. Porém, ele não tá aqui para mediar a briga entre esses três. Ou será que tá? O teto se abre no meio. E dos céus completamente fechados por nuvens, um rosto feito delas surge. Uma caveira. Que começa a conversar com eles. Essa caveira é a manifestação do Vecna no nosso mundo. Já que ele não pode estar aqui, ele se manifesta nessa figura. Ele conversa com eles, primeiro cobrando a respeito dos obeliscos que todos eles falharam a missão de proteger e trazer até ele. Yuki, Profeta e Barone. Barone nem estava preocupado. Ele estava realizando uma outra missão e também descobriu outra missão do Vecna. Os três descobriram a missão do Vecna de escoltar algumas pessoas até ele. Bom, na verdade, o Profeta cumpriu a missão dele e também cumpriu a parte da Yuki, trazendo 2 pessoas. Mas o Barone disse que a pessoa que queria trazer, Ângelus, acabou tendo um problema no caminho. Ele sumiu e nunca contatou ele. O Vecna aceita as desculpas e diz que eles têm uma nova missão para se redimir. Uma missão um pouco mais simples de pegar os obeliscos. Ele precisa que eles eliminem um velho inimigo dele. Ele precisa que eles eliminem uma das pessoas que ele mais odeia. Ele quer que eles eliminem Getulian Vertas, o antigo mestre de Vecna. E com essa informação, Vecna fecha as portas da onde ele veio. Só a caveira dele se desfaz e eles conversam mais um pouco e decidem por se teleportar para o local. Eles se dividem ali para quem eles devem teleportar e eles se teleportam para outro local. Eles viajam para o endereço que ele tinha dito, Biblioteca de Lorion, que também deveria ser destruída, de acordo com o Vecna. Eles entram na biblioteca e eles decidem que o melhor jeito de destruir ela seria tacar fogo nela. Eles falam isso baixo, mas a bibliotecária percebe que eles estão ali. Ela chega para perguntar o que está acontecendo. Eles conversam com ela, tentam enrolar ela. Alguns sobem a escada, enquanto outros preferem ficar ali embaixo para caso algo dê errado eles subirem. Mas eles são atacados. O que ficou por último, o que ficou mais atrás deles, o Randus, é levado. Ele toma um ataque pelas costas. Ele é atacado por ela. Ele cai no chão meio debilitado. Começa a rolar uma briga. Ele cria um morto-vivo pra atacar ela. Uma sombra, na verdade, né? Pra atacar ela. E depois o Profeta tem que descer as escadas pra ajudar eles. E ele taca uma bola de fogo que inclusive fere o próprio Randus, mas mata ela. Essa bola de fogo acidentalmente também faz com que o Ash bata a cabeça. E ele então precisa ser levado pra outro local. Ele precisa ser levado pra um local que o Vecna disse que poderia deixar pessoas lá enquanto a equipe não estivesse se achando segura, eles poderiam levar alguém pra lá. Isso foi dito pro Profeta, pro Barone e pra Yuki. Não sobre essa equipe, mas sobre os três em si. Ele teleporta ele pra lá e volta. No momento em que ele volta, eles já sobem a escada agora todos juntos pro andar de cima. Eles vão por esse andar e lá eles encontram nada. Só muitos livros, coisas estranhas, uma tal porção que é a cura para todos os males. Mas eles acham algo que chama um pouco mais a atenção deles, uma estátua. A estátua de um anjo. Mas depois de conferir a estátua, eles não notam nada. Na hora que eles vão sair, um deles toma um ataque. Barone é atingido por espinhos de metal que voam da estátua de anjo contra ele. Essa estátua não é um anjo.
essa estátua não é uma estátua de anjo, é simplesmente uma estátua. A estátua é Getúlio Vargas, que fez um pequeno aprimoramento. Agora consegue se mover enquanto estátua, movendo os próprios membros com a parte exclusiva. Eles começam a brigar, rola uma briga durante 2, 3 rodadas. E quando todos estão reunidos, eles batem tão forte no Getúlio Vargas que ele eventualmente morre. E assim, aquele que está desde o arco 1 aguardando seu próximo passo é morto. Eles descem, percebendo que aquela bola de fogo e outros ataques de fogo que eles conjuraram nesse local incendiaram ele completamente. Mas uma coisa não é incendiada. Uma estátua que eles tinham vindo no começo. Deus Titã da sabedoria grega. Aquele que trouxe o fogo aos humanos na mitologia grega. Prometeus. A única estátua que é feita totalmente de pedra e que não é incendiada, permanece intacta. Essa estátua no futuro vai ser importante. Mas, por enquanto eles voltam, inclusive esquecendo o Hatashu onde tinham deixado ele, e voltando com tudo queimando pro palácio, nós terminamos essa sessão. Tem pós-crédito, só lembrando, músicas na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você não gostou, dá um dislike aí também. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Vamos pros créditos. Vê durante a luta, Barone sumiu. Então, nós retornamos para a masmorra. Na masmorra, vemos a figura de Hatashu. Uma câmera grava o Hatashu e aos poucos começa a ir por trás dele. Subindo através de um elevador, chegando na parte de cima desse local, onde tem uma placa indicando que o local é esse. Uma torre que se localiza em cima desse local. A placa está escrita Jazida do Colosso à frente. A câmera desce, vemos Hatashu, ou melhor, Ash, ouvindo os passos do Colosso, lembrando o passado, reconhecendo esse lugar. A câmera escurece, nós enxergamos Ângelos, o homem que tinha sido procurado pelo Barone. E esse homem está no local angelical, acorrentado pelo Kael. Eles conversam um pouco. Kael disse que mesmo ele sendo um traidor, até os traidores estão sendo redimidos por algo maior. Eles precisam da espada da justiça de volta para resolver algo muito mais antigo que eles. Matar o Vecna. Cortado em futuro. Cortado para outro local. Nós vemos um homem jogado ao chão aos prantos, que se levanta. Putrezit caminha chorando no meio do nada. De uma encosta, um homem com binóculos observa ele. Começa a descer, atravessa por aqueles guerreiros, já sabendo quem ele precisa caçar. Ele se aproxima Putrezit pelas costas, ergue a espada. Putrezit olha pra trás no último segundo, encara ele, toma um susto que até um monstro acredita que aquela aparência é horrenda. A cabeça de Putrezit é cortada, com um único golpe limpo, assim como os outros vampiros. A cabeça é recolhida, a mensagem é deixada. A câmera, do ponto de vista desse homem. Ele sobe as encostas, risca o nome do Putrezit da lista onde está o nome dos outros vampiros e olha pro próximo nome. Arquicórnias. Essa é a sua próxima
vítima.